Emergência Radioativa está lá na Netflix e vamos conversar um pouco desse filme, que é filme não, é minissérie, baseado em fatos reais. Vem com a gente. A Netflix, ela retrata um assunto que eu acho que é extremamente importante, que nunca deveria ter sido apagado da nossa memória, porém, depois de décadas, estava acabando entrando no esquecimento, que foi a tragédia que aconteceu em Goiânia, envolvendo Césio 137. Essa produção da Netflix é uma produção que eu considero boa. É lógico que a gente tem sempre alguns fatos que a gente deve estar apontando, algumas características dessa produção que deve ser observado, porque não é exatamente a realidade, mas aquilo que é fundamental da realidade, na minha opinião, foi mostrado. Então, o acidente radioativo do Césio 137 aconteceu na cidade de Goiânia no dia 13 de setembro de 1987, e a partir dali teve uma sucessão de fatos bastante dramáticos. O maior acidente nuclear das Américas aconteceu no Brasil, e o maior acidente nuclear fora de contexto de guerra, fora do contexto de usina nuclear, foi esse do Césio 137. Foram 4 mortes acontecido assim por poucas semanas após o contato com material radioativo, e na verdade existem indicações que foram mais de 100 mortes ao longo dos anos que se seguiram após o incidente. Até hoje existe o acompanhamento de pessoas que entraram em contato com o material. Então, a minissérie vai contar basicamente o que aconteceu, né? Que foram 2 rapazes que encontraram uma clínica de oncologia que estava desativada, estava ali abandonado o equipamento de radioterapia. E esses materiais eles ficam guardados dentro de cápsulas de chumbo, né? No caso seria uma cápsula bastante grande de chumbo, e eles, ao verem essa cápsula, pensaram assim, puxa, né? Podemos ganhar um dinheiro bom em cima disso. E venderam essa cápsula, né? Num país onde existe grande quantidade de pessoas que vivem justamente de materiais recicláveis por conta dos problemas econômicos que nós temos, e que naquela época ainda até mais grave do que hoje. Eles venderam essa cápsula, eles abriram essa cápsula e encontraram um pó. E o dono do ferro velho ficou fascinado, porque aquele pó de noite, ele no escuro, ele brilhava, tinha um brilho azul, e levou para sua família, e a sua família entrou em contato, e ele também pegou esse material e andou dando um pouco desse material para outras pessoas. Em resumo, todo esse material radioativo ficou circulando pela cidade de Goiânia por alguns dias, na verdade algo aproximadamente há 10 dias, fazendo com que a contaminação se alastrasse pela cidade, causando uma grande tragédia. Então, dessas 4 pessoas do convívio ali mais próximo do Césio morreram. A filhinha pequena de 6 anos chegou a ingerir um pouco de césio, porque ele colocou esse césio em cima da mesa, essa variação radioativa, e a criança, ao manipular, acabou levando na boca, ingerindo césio, e ela foi a pessoa que mais sofreu dentro do quadro de contaminação. Então foi uma situação bastante complicada. Na época, imagine, em 1987, o Brasil não tinha a menor condição de imaginar como tratar do assunto, teve que pedir socorro internacional, enfim, foi uma grande tragédia, e 6.000 toneladas de lixo radioativo resultou disso. Na verdade, a cápsula tinha um pouco menos de 20 gramas, podemos pôr aí 20 gramas de césio radioativo, césio 137, o isótopo do radioativo, gerou
em termos de contaminação, não foram 6 toneladas, foram 6.000 toneladas. Imagine todo o trabalho de retirar tudo isso. Bom, a minissérie ela conta de uma maneira romantizada, como, por exemplo, a mãe da menina que não chegou a se contaminar. O filme mostra uma espécie de saga dela tentando chegar ao Rio de Janeiro até o hospital naval onde a garota estava sendo tratada, junto com alguns outros familiares, e é óbvio que isso não aconteceu, porque essa mãe, na verdade, mesmo sem ter tido grande dose de contaminação, ela ficou isolada e ela ficou impossibilitada de ficar fazendo essa saga, né, toda essa odisseia dela. Na verdade, foi um apelo do filme para tornar a coisa mais romantizada. E é lógico que o filme sempre vai tentar trazer um grau de dramaticidade muito grande, né? No caso, minissérie, desculpa, trata de uma minissérie de 5 capítulos, se não me falha a memória. A produção é uma produção muito boa, reconstitui muito bem a época e traz os assuntos fundamentais do ocorrido com bastante seriedade. Eu acho uma obra bastante importante, eu particularmente já trabalhei muito esse assunto em sala de aula. Normalmente as pessoas não costumam levar a sério e acho que o professor, no caso de química ou de gestão ambiental, que foram as disciplinas que eu trabalhei o assunto, acha que está exagerando, está tentando valorizar demais a coisa, mas na verdade é isso, né? Radiação é um assunto extremamente complicado e delicado e muito perigoso, e faz parte da construção da cidadania a gente ter pessoas alfabetizadas cientificamente, que é o meu caso, quando trabalhei o assunto no ensino fundamental e no ensino médio, ou mesmo no curso superior, quando eu lidei com a questão da gestão ambiental. Quando a gente fala, por exemplo, da necessidade de ter uma licença de desativação do empreendimento, as pessoas acham que você está sendo, vamos dizer assim, preciosista, né? Dando uma grau de preciosismo ao assunto, mas de fato os empreendimentos perigosos, como é o caso das clínicas de radioterapia que trabalham com material radiação, os hospitais, no modo geral, todos os hospitais hoje em dia trabalham com materiais perigosíssimos no sentido biológico e no sentido físico-químico mesmo, né, quando está falando de radiação. E você não pode simplesmente desativar um empreendimento, quer dizer, quando você abre um empreendimento, tem que ter uma série de cuidados no processo de licença, durante o funcionamento é necessário que você tenha o acompanhamento devido, e quando o empreendimento se encerra, é necessário ter o acompanhamento do encerramento do empreendimento, principalmente numa situação desse tipo, que resultou nessa grande tragédia. Então, eu super recomendo o filme, ele é muito importante, ele é extremamente válido, para que as pessoas possam entender que esses assuntos não são assuntos que devem ser tratados com negligência, para que as pessoas entendam que quando você fala da iniciativa privada e ela faz alguma coisa como essa, no caso, uma clínica desse tipo, ela precisa ter acompanhamento do serviço público. Não tem como a gente pensar em autorregulamentação, como a gente viu nos últimos anos para cá, na mão do Temer, depois na casa do Bozo Bocó, que ele andou aplicando esse raciocínio no meio ambiente de que os empresários se autorregulamentam. Não, não tem essa, tem que ter fiscalização sim, fiscalização intensa, fiscalização pesada. E quando você, meu caro, se você for um estudante, uma estudante, e o professor for trabalhar esses assuntos nas disciplinas, entenda que é um assunto que deve ser tratado sim, porque se naquela época os empreendedores tivessem agido da maneira que deveria, os órgãos de fiscalização tivessem agido da maneira como deviam, e os cidadãos que entraram em contato com essa substância tivessem a mínima noção por conhecer o símbolo da radiação, né, já teria ajudado muito. Então isso mostra como é importante a alfabetização científica e como é importante tomar cuidado com o meio ambiente. Bom, então fica aqui a recomendação, eu acho que vale super a pena assistir Emergência Radioativa, que está na Netflix. Existe, é lógico, uma certa romantização muitas vezes do assunto, mas de um modo geral é isso mesmo, foi a grande tragédia que a gente viu, mostra bastante a questão de preconceito com as pessoas que estavam contaminadas, né, na hora de enterrar as vítimas, foi algo bem complexo. E tem gente até hoje, como eu falei, ainda está
passando por acompanhamento, porque sabe quantos anos demora para que a radiação ela se torne inofensiva nesse tipo de situação? Essas 6.000 toneladas de lixo radioativo, sabe por quantos anos eles merecem cuidado e acompanhamento rigoroso? 200 anos. Radiação não é brincadeira. É uma ameaça invisível, terrível, porque causa danos extremamente violentos ao corpo humano. Vale a pena assistir, e aquilo que ele mostra, né, a maquiagem muito bem feita e tudo mais, mas aquilo mostra das lesões que vão se desenvolvendo, que são queimaduras que aparecem depois do contato. Dias depois, você não sente queimar, mas a queimadura começa a surgir e tem uma série de prejuízos aos órgãos internos, e a coisa foi bem difícil e bem pesada. Fica aqui a dica. Gostou do nosso vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal. Vamos nessa. E, de novo, gente, estudar é muito bom e muito importante. Então, quando você vier para o professor de química falando para que eu estudo química, é para isso, para você evitar esse tipo de problema. E a cidadania passa pelo conhecimento científico. Pode ter certeza disso. Fui.